Aqui na Holanda. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Nederland. Está começando mais um Aqui na Holanda, o programa que conta tudo sobre Holanda e os holandeses. Ao microfone, Ana Luísa Moreira. Foi assim que por quase um ano, todas as terças-feiras, começávamos mais uma edição de Aqui na Holanda. Hoje, infelizmente, é a última vez que este programa vai ao ar. E para a despedida, eu separei algumas informações sobre a Rádio Nederland e, em especial, o nosso serviço em língua portuguesa, que este ano completou 20 anos no ar. Muita coisa aconteceu de lá para cá, com a Holanda, com a Rádio Nederland, com a equipe de jornalistas brasileiros responsáveis pela produção e locução dos programas. Há 20 anos atrás, Juliana de Oranha era a rainha da Holanda, a terceira mulher a ocupar o trono consecutivamente. A primeira foi a rainha Emma, que governou de 1890 a 1898 como regente, após a morte do marido, o rei Guilherme III. Isso porque seus filhos tinham morrido e a filha Guilhermina tinha apenas 10 anos. Guilhermina ocupou o trono holandês pelo espaço de 50 anos, de 1898 a 1948. Quem a sucedeu foi sua filha Juliana, que governou de 48 a 1980. Portanto, em 1974, primeiro ano das transmissões em língua portuguesa para o Brasil, pela Rádio Nederland, era a rainha Juliana quem reinava na Holanda. As transmissões em ondas curtas pela RN se iniciaram em novembro de 1928, sob o comando de Eduard Startz, um dos precursores do rádio. O valor das ondas curtas logo foi percebido em toda a Europa e, a exemplo da Holanda, a Alemanha, em 1929, iniciou as suas transmissões em ondas curtas e a Grã-Bretanha seguiu em 1932. Começando a transmitir para as várias partes do mundo o seu serviço do império. No início, as transmissões em ondas curtas serviam para fornecer aos europeus residentes no exterior uma oportunidade de contato com seus países de origem. 10 anos mais tarde, com a intensificação das tensões políticas na Europa, as emissões em ondas curtas passaram a ter um papel político de destaque, ao refletir as posições dos países envolvidos no conflito que iria adquirir proporções mundiais. Foi nessa época que foram iniciadas as transmissões nos idiomas dos países destinatários. As ondas curtas passaram a constituir uma arma poderosa, como ficou demonstrado nos anos da Segunda Guerra Mundial e durante a chamada Guerra Fria. Muitas estações de ondas curtas pelo mundo afora foram e são ainda instrumento de ideologias nacionais. Em 1978, a indústria eletrônica assinalava um aumento considerável, em escala mundial, na venda de receptores de ondas curtas. Em 1929, 8 kW eram suficientes para abarcar o mundo, além da Europa. Na década de 70, já eram necessários 500 kW. Em 1984, a Rádio Nederland colocava em funcionamento 4 novos transmissores de ondas curtas. Os países, chamados países jovens, como o Brasil, era o grande objetivo. As transmissões para o Brasil começaram em 1964, como apêndice das transmissões em espanhol para a América Latina, que haviam sido iniciadas em 1947. Começou com transmissões diárias de apenas 20 minutos e 4 anos mais tarde o serviço brasileiro já apresentava uma programação semanal variada que era apresentada às 22 horas e 30 minutos GMT, hora de Greenwich, até às 23h20 na faixa de 19 metros. A equipe era formada por Jacob Borenstein, Julinha Correia e José Leal.
O ponto de encontro era apresentado por Julinha, que até hoje recebe cartas de ouvintes saudosos. Julinha se preparava com tanto esmero para o encontro semanal com os ouvintes que conta-se que na hora de entrar no estúdio ela corria para retocar a maquiagem. Fazia questão de estar toda bonita para a gravação do programa. Nessa época, os 3 produtores brasileiros apresentavam, entre outros programas, o Pesquisa Pop Internacional, Vitrine das Artes, Espaço Aberto, No Mundo da Ciência e Radioatividade, programa para entusiastas do dexismo. Em 1979, Álvaro Cavalcante chegou da Suécia para engrossar a equipe do Serviço Brasileiro. Neste mesmo ano, começou a ser apresentado 15 minutos diários de informações sobre Holanda. Era o programa Hoje na Holanda, apresentado por Jacob Orenstein. Nesta mesma época, Jacob produzia diariamente os temas da atualidade internacional. E Julinha Correia criava o programa O Ano da Criança, em que incluía a série Diário de uma Mãe. Julinha acompanhava o desenvolvimento do bebê durante o primeiro ano de vida. Ainda no ano de 1979, a Europa vai pela primeira vez às urnas eleger seus representantes no Parlamento Europeu. A então chamada CEE, Comunidade Econômica Europeia, contava com 200 milhões de habitantes. Portugal, Espanha e Grécia ainda não faziam parte da comunidade. Em 1981, o Serviço Brasileiro da Rádio Nederland recebe mais um companheiro. Desta vez é Tarcísio Lage, quem chega do Brasil. É o ano que o Aqui na Holanda passa a ter o seu formato atual e a ser apresentado todas as terças-feiras. Às quintas-feiras começa o Onda Curtição, um coquetel bem eclético que ia do dexismo à música holandesa, passando por filatelia. Na Holanda, o sentimento antimilitarista nos anos 70 afeta toda a população, e os políticos holandeses em especial. No final de 79, a Holanda se recusa a aprovar o plano da OTAN, visando modernizar o arsenal nuclear na Europa Ocidental. Aos olhos dos aliados ocidentais, a Holanda está recusando aceitar a realidade do relacionamento Ocidente versus Oriente e passa a chamar esse comportamento de holanditite. Em 1980, manifestantes vão à rua e aceitam a holanditite com grande entusiasmo, convidando inclusive os alemães ocidentais a contraírem a doença. Em novembro de 1981, quando Tarcísio Lage chegou à Rádio Nederland, o Conselho Intereclesiástico da Paz fazia uma grande manifestação em Amsterdã pela redução unilateral do arsenal nuclear. Em 1983, Ano Internacional das Comunicações, a RN termina os últimos trabalhos para a inauguração dos 4 novos transmissores em ondas curtas. Eles são colocados em funcionamento no ano de 1984. Em 1982, a sigla UTC havia sido substituída pela sigla GMT. Isso porque ficara comprovado que a Terra não gira de forma regular em torno do seu próprio eixo e, portanto, o Sol nem sempre cruza o meridiano de Greenwich à mesma hora. Com a utilização de instrumentos atômicos de precisão para medir o tempo, a UTC, Hora Universal Coordenada, passa a substituir a antiga GMT, Hora Média de Greenwich. A UTC é tão mais exata que só é necessário uma vez por ano adiantar um segundo para acertá-la novamente. Em 1984, a programação já toma quase o mesmo formato de hoje. Programas como Ecos da América Latina, Europa, Mundo das Comunicações são criados, além de destaques da imprensa europeia. Em 1987, chega a paulista Amy Sank, presença feminina necessária depois da aposentadoria de Julinha, que retorna ao Brasil. As transmissões agora passam a ser de 2 horas diárias. O Serviço Brasileiro, nessa época, já conta também com a participação de Carlos Lagoeiro, Luiz Henrique Pádua e João Bosco. Em 1989, cai o Muro de Berlim e a Guerra Fria começa a fazer parte apenas dos livros de história. A crise mundial leva os países da Europa e os Estados Unidos a se preocuparem mais com as políticas nacionais. E a CEE, agora Europa dos 12, em 1993 passa a se chamar União Europeia.
As fronteiras são abertas para o ir e vir de cidadãos e mercadorias, mas a sonhada união monetária na Europa ainda está por ser concretizada. Em 1992, morreu o jornalista José Leal, da nossa equipe brasileira, vítima da AIDS, que infelizmente não cheguei a conhecer. No final do ano de 92, Jacob Borenstein me convidou para participar do programa aqui na Holanda. E ano passado comecei a produzir e comandar sozinha todas as terças-feiras este programa, tentando levar a vocês um pouco da cultura holandesa. Seus hábitos, sua música, suas preocupações. É com muita tristeza que aqui eu encerro o programa de hoje, o último aqui na Holanda. Eu e toda a equipe de brasileiros aqui da Rádio Nederland esperamos poder voltar em breve a transmitir programas para vocês via satélite. Até lá, fica o nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho das cartas e pela torcida. Um beijo, um abraço, boa noite e saudades de Ana Luísa Moreira.